país hoje, eu me soltei uma nota falando sobre isso, não se considera protegido de forma justa, porque é um notório desequilíbrio, para falar pelo menos isso, entre aquilo que amargamente se imputa ao Lula nos prazos tão ágeis quanto se estão impondo e aquilo que, por exemplo, se faz como resposta à corrupção notória de certos figurões do PSDB. Isso é o país inteiro que sente, e eu sinto a mesma coisa. Mas qual seria então a saída? Tem uma ordem judicial que não, ordem judicial para o professor de direito, a gente responde simplesmente se cumpre. Ordem judicial se cumpre, mas eu não quer dizer que não haja recursos a se considerar. E o grande problema no Brasil é que nós montamos uma estrutura judiciária muito antiga e que se atribui por crimes comuns, se permite 4 graus de jurisdição. Isto é que é o errado. Mas se você tem 4 graus de jurisdição, você começar a executar a pena a meio caminho dos recursos pendentes, é uma impertinência à luz do que está escrito, que é a presunção de inocência até o trânsito em julgado. Desculpa, você pode dizer o mais que quiser, está falando aqui o velho professor de direito. Então, se a gente quer fazer justiça e a população brasileira tem sede de justiça, nós temos que corrigir a hierarquia processual brasileira. Durante a sua palestra, o senhor ainda falou da questão do tratamento que seria dado ao ex-presidente Lula também, da falta de cuidado, seria essa a sua palavra? Não, o que eu disse é que eu espero que, ao se cumprir a lei, que vale para todos, tenha-se o devido cuidado com a dignidade inerente a qualquer ser humano, mas especialmente com aquele que dedicou-se a servir ao país como seu líder máximo, que projetou o país para o estrangeiro com grande dignidade e que é amado, ainda que é odiado por muita gente, mas é amado por milhões de pessoas. E basicamente eu falo isso para tentar ver se a gente põe uma palavra de serenidade nesse ambiente, uma palavra de equilíbrio. Há milhares de pessoas hoje ao redor do prédio do sindicato, no momento que eu falo a vocês, que não podem sair de mortos ou feridos a partir disso. É só isso que eu estou tentando ponderar. Isso pode virar um embate e colocar em risco as instituições brasileiras, por exemplo? As instituições brasileiras já estão em frangalhos. Há um quadro de generalizada anarquia no país, que se caracteriza por votações exóticas do judiciário, que se caracteriza por opiniões absolutamente ilegais e arbitrárias de comandantes das Forças Armadas e que se caracteriza pela desobediência, né, que parte dos políticos faz da lei e das regras. O senhor foi muito criticado por parte da esquerda por não ter participado do último ato pró-Lula no começo da semana. Como é que o senhor vê essas críticas que o senhor não está apoiando o presidente Lula? Eu não sou puxadinho do PT. Não sou puxadinho, não serei jamais. Agora, os últimos 16 anos eu apoiei o Lula sem faltar nenhum dia. Eles que façam dessa história o que eles quiserem fazer. E o senhor já vereador, eu só não entendi. O senhor falou você não quer entender, você já tem a sua opinião e a minha é essa que eu acabei de lhe dar. Não, o senhor falou que a decisão judicial tem que ser cumprida. Ponto final. Então, a prisão deve ser cumprida? Essa é a questão. O mandado de prisão deve ser cumprido? Então? Evidentemente, está escrito na lei que a ordem judicial é para ser cumprida. Agora, ao se fazer cumprir uma norma, é evidentemente que o delegado da Polícia Federal, que for executar esse mandato, tem que ter prudência. Não pode precipitar pessoas inocentes que estão ali. O próprio presidente Lula dará exemplo, eu não tenho a menor dúvida, eu o conheço, de que está também preocupado com os inocentes que estão ali. É só disso que eu estou falando. Você pode ser um candidato do PT, possível? Não acho provável. Não acho provável. Por quê? Porque a natureza do PT, eu considero natural, é ter candidato. Você vai ver Joaquim Barbosa. Olha, quando a gente começa a ver juiz dando entrevista demais, se exibindo demais, a gente já sabe que o que ele quer é entrar para a política. Isto é uma impertinência, mas seja bem-vindo. Governador, qual é a sua pergunta? Como unir o país tem dividido? Pelo exemplo, pela serenidade, pela capacidade de ter tolerância com quem pensa diferente de você, pelo convite amplo ao diálogo para aqueles que pensam diferente de você. E qual seria a receita agora de um líder político como você para o brasileiro que está perdido em meio a esse caos político? Fique em casa, se proteja, acompanhe o debate, manifeste-se nas redes sociais, vá às manifestações que forem corretas de ir, mas não se precipite, porque o mundo político não merece que ninguém morra por si. O mundo político é assim mesmo, é feito de contradições e no fundo a gente acaba achando uma saída. O que me choca é a possibilidade, como já aconteceu ontem à noite, de alguém morrer ou ser ferido por conta de paixões e ódios políticos. E governador, o presidente Lula se entregar, não evitaria esse cenário de conflagração por qual o senhor está preocupado? Sim, certamente. Obrigado, o senhor sugeriria que não, isso é você que está dizendo. Governador, em relação à questão do desdobramento desse fato, em relação às eleições desse ano,
Qual o desdobramento que o senhor vê para a esquerda, para a centro-esquerda em relação a isso? Especialmente a sua Ninguém é candidatura. capaz de saber. Ninguém é capaz de saber, porque isso vai depender dos próximos passos que serão todos muito comoventes. Não é? Ainda que haja esse ódio extenso que se manifesta, especialmente nessa turma mais fascista, como acabamos de ver, esses bolsominions amalucados que estão infestando o debate brasileiro, você tem paixões também, né? Os ódios e paixões. E amanhã há um recurso, esse recurso pode dar vazão, porque o voto da ministra Rosa Weber foi absolutamente curioso, para ficar numa palavra. Ela tem convicção de que o itinerário de recursos não exaurido colide com a prisão antecipada, ao término da coisa, colide com o princípio da presunção de direito, mas votou contra sua própria convicção em homenagem a uma decisão de colegiado pretérita. Quando, na verdade, o conjunto do Supremo sempre é o ambiente correto para que os juízes mudem de opinião. Portanto, ali não está obrigado a nenhuma coerência pretérita, mas a afirmação do futuro. Então é muito provável que mais cedo ou mais tarde, por um voto que seja pelo menos, esse entendimento se reverta. E aí o presidente Lula será solto. E aí o que é? Quem hoje está apaixonado e comemorando vai fazer o quê? E eu fico na mesma, vamos respeitar o rito judicial e vamos apelar para que a justiça faça justiça e não política. Obrigado, gente. Essa existência do dever de candidatura do Lula, independente de prisão, de qualquer decisão, isso não pode trazer muita instabilidade para os mercados, para eles? Para o mercado pouco me importa, não é o caso. Isso introduz uma instabilidade grave na sociedade brasileira e, portanto, também num dos seus aspectos, que é a vida econômica. Essa eleição vai ajudar no momento? Não há força capaz de hegemonizar, né, o poder real no Brasil de maneira a introduzir na Constituição uma ruptura do calendário eleitoral. Nem esses movimentos que a gente tem Nenhuma força tem. Nenhuma força há. Eu, que conheço bem como é que funcionam essas coisas, imagino que o general comandante do Exército quis expressar por sua própria boca uma que é impertinente, eu não vou dizer que é pertinente, mas ali está claramente a tentativa de que a cadeia de comando permaneça íntegra sob sua liderança. Portanto, ele falando, ele subordina todos os outros ao seu comando. É ruim que uma república, a essa altura como a nossa, ainda tenha que ouvir pito público de militar. Né? Isso é coisa que ficou para a República de Banana dos anos 60. Obrigado, gente. Você falou prioridade de tomar a formação política de capital. É possível fazer isso com a situação fiscal atual? A situação fiscal pede isso. Né? Você tem que desenhar um sistema tributário mais progressivo, em que você pode fazer um trade-off gradual entre atenuar a carga fiscal sobre faturamento e incrementá-la sobre lucros e realização de patrimônio intergeracional. Esses são dois flancos que o Brasil tem muito abertos. Então você acha que isso é mais importante? A reforma tributária vem antes da reforma da Previdência? Só um debate caduco e mal posto como o nosso é que permite imaginar essas coisas separadas. Por quê? Porque a substantiva receita da Previdência tem natureza parafiscal. Eu me refiro à contribuição social sobre o lucro líquido, a PIS, a COFINS. Então não existe reforma da Previdência possível de ser feita sem um desenho tributário novo, assim como não há um desenho tributário novo que não considere o impacto da Previdência nas receitas, especialmente. É uma reforma fiscal que tem que ser proposta junta e orgânica. Mas você já tem, os assessores econômicos já tem conversado com os assessores do atual governo, enfim, com quem está propondo o Marcelo Caetano, propondo a reforma da Previdência, para entender o que vai propor? Nós estamos com uma turma trabalhando. Existe uma turma que já está, que aceita já ser vista trabalhando para mim, mas a condição da minha é de ouvir todas as opiniões e, portanto, as do governo também estão recolhidas por nós. Eu próprio fui visitar pessoalmente o Instituto Fiscal Independente no Congresso Nacional e levantei com eles tudo que há de documento para que a gente possa, nesses assuntos, a minha ideia é que você se ponha diante deles como chefe de Estado, mediando todas as propostas e fazendo a legislação internacional comparada, que é outra coisa que eu estou levantando, e fazendo as mediações certas para que em 6 meses a gente possa achar um ponto de convergência. Mas o grande desafio é conseguir passar isso no Congresso, né? De que forma você pensa em Você tem 4 atenuantes para uma lógica que é óbvia de impasse, que é do presidencialismo brasileiro. Não tem que ter susto disso, nem tributar isso a fulano a habilidades ou a inabilidades. O grande problema brasileiro é que você copiou o modelo presidencial americano sem a flexibilidade do direito anglo-saxão, que não é positivo, não é escrito,
e sem a ultraconfederação que há na América, de maneira que os assuntos são resolvidos localmente, poucos são aqueles que têm relevância institucional nacional. Então, e nós temos um órgão que é monopolista do desenho institucional, que é o Congresso Nacional, que não tem nenhuma responsabilidade com a sustentabilidade desse molde institucional. E de que forma resolve? 4 atenuantes. Propor antes, para aproveitar o conteúdo plebiscitário, que é o lado bom do presidencialismo, de maneira que o povão vote não no salvador da pátria, mas num conjunto de ideias que serão criticadas, combatidas, enfim, defendidas, e ainda assim o candidato se elege muito forte com as ideias. Propôs na primeira hora, 100% dos presidentes brasileiros se elegeram com minoria, mas tiveram poderes imperiais nos 6 primeiros meses a 1 ano. Dada a popularidade. Dada a popularidade e a recém-constituição da força política pelo conteúdo. Então são 6 meses para propor. Terceiro, mediar a reforma fiscal na ambiência do novo desenho do Pacto Federativo rasgado. Tem 17 estados que vão caminhar rapidamente para 20 estados quebrados. E você pode trazer todos os governadores para um redesenho fiscal em troca de um redesenho do Pacto Federativo, fazendo swap de dívidas, etc. E quarto, persistindo o impasse nos 6 meses, levar isso com o apoio da maioria simples do Congresso a plebiscitos e referendos. Quer dizer, buscar apoio dos governadores fazendo essa negociação, esse trade-off, governadores essa troca, e prefeitos, né? isso. A eleição está na esquina, tem outubro. O senhor crê que há tempo para mostrar isso para a população? Até porque a população ela está preocupada com muita descrença com a sua emergência. Emprego, saúde, segurança pública, que é um flagelo nacional brasileiro, muito angustiada com a corrupção e lá longe já pensa como educar os filhos para o futuro. E é natural que o debate seja superficial ao redor desses temas, porque o debate político no Brasil está empolgado pela marketagem mais vil desde sempre, quando não temas identitários. E eu vou forçar a mão, até porque quem sabe isto interessa também. Não tem muito voto, mas tem importância nas mediações para dar certo isso no futuro. E a chance da gente ver o Ciro Paz de Amor nessas eleições para tentar? Olha, eu sou da paz e do amor. Agora, eu sou muito indignado. Eu posso, claramente, vou fazê-lo, procurar escolher palavras. O meu jeito de falar é muito normal na minha comunidade. E o Brasil do Sudeste, do Sul, tem outro olhar, outro tipo de linguagem, e eu tenho que ter humildade de entender isso. Mas ninguém vai me ver fazendo marketagem, nem dourando a pílula de um país que está assaltado. O Brasil é um país que precisa ser passado ali, tem que ser desratizado, e eu vou lutar por isso. A terra arrasada se levanta em quanto tempo? A terra arrasada, em matéria de estrutura, de solução estrutural, vai demorar. Agora, em matéria de reversão de expectativas, são 6 meses. Obrigada. Obrigado a todos.